Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Viajante e Andarilho. As pessoas costumam dizer que a nossa vida é como a de um viajante. Então, ser um viajante significa que ele tem um destino predeterminado, como uma pátria para onde voltar. Porém, neste mundo, não há apenas pessoas que vivem como viajantes, mas também um grande número de pessoas que vivem como andarilhos. Eles não têm a promessa do reino dos céus que em breve virá, nem sabem o propósito de suas vidas. Como resultado, incontáveis pessoas estão perdendo seu tempo, sem saber o verdadeiro significado de suas vidas. Nossas vidas são realmente passageiras. Parece que 10 ou 20 anos se passaram rapidamente num piscar de olhos. Tudo passa como um raio de luz. Vocês não concordam? Sobre isso, a Epístola aos Hebreus capítulo 11, registra que nossos antepassados da fé admitiram que eles viveram como estrangeiros e peregrinos, em outras palavras, como viajantes na terra. Já que eles sempre tiveram o reino dos céus em mente, eles se descreveram como viajantes. Aqueles que têm fé usam essas expressões. Porém, há também aqueles que vivem sem um destino. Eles não pensam sobre o reino dos céus. Eles não têm fé em Deus, nem esperança pelo reino dos céus. De acordo com os ensinamentos da Bíblia, é difícil dizer que essas pessoas estão vivendo como viajantes nesta terra. Então, com o que devemos comparar a vida deles? Podemos dizer que essas pessoas são andarilhos que não têm um destino, e não sabem para onde devem ir. Eles estão simplesmente vagando sem rumo. É nosso dever e missão despertar esses andarilhos e guiá-los ao caminho certo para que possamos voltar ao nosso lar espiritual, o reino dos céus, todos juntos. Não fomos chamados para a verdade primeiro por essas razões? Há algo que eu notei durante a minha última visita aos Estados Unidos. Onde quer que eu fosse, não apenas na América do Sul e na Europa, mas também nos Estados Unidos, havia vários cemitérios dentro das cidades, o que é bastante incomum na Coreia. Fiquei surpreso ao ver tantos cemitérios no meio da cidade. Como eu vi muitas lápides no que parecia ser um parque, eu perguntei ao chefe de templo que me acompanhava, que lugar é esse? E ele respondeu, tudo isso são sepulturas. As sepulturas realmente ficavam no meio da cidade. Quando olhei para elas, cheguei a pensar, todos os seres humanos vão acabar dentro delas. Não importa quão poderosas, imponentes e ricas as pessoas possam ser, elas acabarão sendo um punhado de pó. Será por isso que as sepulturas foram construídas no meio da cidade? Para constantemente lembrar as pessoas da natureza da vida humana? Eu não procurei a intenção original, mas esse pensamento passou pela minha cabeça. Quando pensamos nesse assunto, inevitavelmente chegamos a pensar sobre os ensinamentos de Jesus, através da parábola do homem rico e Lázaro. Na parábola do homem rico e Lázaro, houve um homem rico que desfrutou de sua vida ao máximo enquanto vivia nesta terra. Enquanto ele desfrutava, ele envelheceu, e mais tarde, chegou a morrer. Lázaro, um mendigo, também envelheceu com o passar do tempo, e morreu. Porém, cada um deles foi para um lugar diferente.
Somente então, ambos descobriram que o que é chamado de morte não era a conclusão de tudo, mas sim o ponto de partida de um novo capítulo. Lázaro entrou no novo mundo chamado Reino dos Céus, enquanto o homem rico entrou no novo mundo chamado Inferno. Quando nossa vida nesta terra chega ao fim, o mundo que vem depois é o mundo eterno. Dois tipos de vida estavam esperando por eles: para um mundo de eterna felicidade, e para o outro, um mundo de eterna punição e sofrimento. Embora Lázaro tenha vivido uma vida pobre e miserável nesta terra, ele foi para o reino dos céus. Com isso, podemos entender que durante a sua vida, ele sempre colocou a sua esperança no reino dos céus. Já que ele tinha uma esperança maior pelo reino dos céus do que por esta terra, ele viveu sua vida como um viajante. Durante a sua vida nesta terra, ele teve uma fé inabalável de que uma vida melhor em um mundo muito melhor se desdobraria diante dele quando ele voltasse para o seu verdadeiro lar. O homem rico, por outro lado, não viveu dessa forma. Ele não tinha metas definidas nem um destino em mente. Ele simplesmente desfrutou de sua vida diária, esbanjando seu dinheiro e impondo poder sobre os outros. Como ele apenas desfrutou desse tipo de vida, mais tarde, quando ele envelheceu, ficou doente, no fim, enfrentou a morte nesta terra, houve uma consequência. Ele pensou que a morte seria o fim de tudo, mas um mundo eterno estava esperando por ele. Quão maravilhoso teria sido se um mundo bom estivesse esperando por ele? Porém, o que esperava por ele era um mundo miserável. Era um mundo onde ele estaria sofrendo tão severamente que ele se agarraria a Deus. Por favor, molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Ele tinha que viver no mundo onde ele não podia escapar da punição, sofrimento e dor. Conforme examinamos cuidadosamente esse assunto hoje, é muito importante lembrar das palavras escritas na Epístola aos Hebreus capítulo 11 que nos esclarecem que somos viajantes na terra. Há incontáveis andarilhos neste mundo. Devemos dizer a esses andarilhos: não nascemos neste mundo apenas para vagar por aí. Somos viajantes nesta terra e em breve voltaremos ao nosso eterno lar celestial. Dessa forma, devemos fazê-los entender claramente a sua verdadeira identidade. Há alguém que nasceu nesta terra e viveu sua vida com o objetivo de ir para o inferno? Não há ninguém. Portanto, já que há vários andarilhos, cujas almas estão vagando sem rumo, devemos diligentemente dizer a eles sobre o reino dos céus. Devemos ser capazes de compartilhar com eles a mensagem de esperança de que tipo de ações devemos tomar enquanto vivemos nesta terra, a fim de retornar ao nosso lar eterno, o reino dos céus. Vamos ver a palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 14. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Além disso, essas moradas estão no mundo glorioso. Esse mundo não é o paraíso que toda a humanidade tem ansiado e sonhado? Deus veio a esta terra para abrir a porta para esse glorioso mundo e ensinar seus filhos a conhecer o caminho para esse mundo. Ele estabeleceu toda a verdade e estabeleceu todos os ensinamentos antes de voltar ao céu.
Devemos poder entrar neste mundo. É por isso que devemos ter em mente que agora estamos vivendo como viajantes nesta terra. Não devemos viver como se esta terra fosse o nosso verdadeiro lar onde ficaremos para sempre, ou como se esta terra fosse o mundo eterno. O que significa a palavra viajante? Qual é a característica dos viajantes? Eles são aqueles que têm que ir embora depois que a noite acabar, não são? Embora a roupa de cama não seja confortável, ou eles não gostem do papel de parede do quarto em que vão ficar esta noite, como eles reagiriam? Eles não discutem sobre isso. Essa é a mente de um viajante. Devemos viver nossas vidas nesta terra com esse coração generoso. Lutar desesperadamente pelas coisas desta terra, mesmo correndo o risco de perder o reino dos céus, não é a verdadeira vontade de Deus que nos enviou para a cidade de refúgio espiritual. Devemos aprender a santa vontade do Pai Celestial e da Mãe Celestial, para que possamos alcançar a obediência absoluta, ter uma fé firme e formar uma bela união com os irmãos e irmãs. Além disso, devemos mudar o nosso caráter errado para que possamos nos assemelhar a Deus. Não devemos aprender e praticar como viver essa vida neste mundo, e então retornar ao nosso eterno lar celestial? Aqueles que estão dispostos a viver esse tipo de vida de acordo com a santa vontade de Deus merecem ser chamados de viajantes. Porém, aqueles que falharam em viver esse tipo de vida não podem ser chamados de viajantes, mas apenas de andarilhos. Surpreendentemente, quando vemos o Evangelho de Mateus capítulo 7, podemos ver que o número de pessoas que vivem como andarilhos é muito maior do que o número de pessoas que vivem como viajantes. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e o que acontece? São muitos os que entram por ela. Infelizmente, muito mais pessoas estão andando no caminho que leva à destruição. Vejamos o versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando consideramos a população global de 8 bilhões, não podemos deixar de notar que o número de pessoas dentro da nossa verdade é significativamente pequeno, comparado com a população mundial. Irmãos e irmãs, se o caminho que estamos percorrendo é o de um viajante, devemos despertar os andarilhos. Devemos despertar aqueles que estão perdidos e vagando sem rumo, e guiá-los para a pátria celestial para que possamos voltar para lá juntos. Não é por isso que devemos pregar? Eles não sabem, mas nós sabemos. Já que sabemos, devemos guiar e ensinar aqueles que não sabem. Essa não é a vontade de Deus? A vida humana é realmente passageira e transitória. Assim, muitas vezes, é descrito como uma gota de orvalho em uma folha. Vamos abrir a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nunca devemos presumir que esta terra é o nosso lar, ou pretender ficar aqui para sempre. Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que a Bíblia diz sobre todas as pessoas? Todas as pessoas são como a erva que seca. Com o que a Bíblia compara a glória deles? A glória deles é como a flor da erva que floresce por um tempo,
e depois cai. Essas coisas duram muito tempo? Não. Isso não explica metaforicamente que eles não podem durar para sempre? Não devemos ansiar por essa vida passageira, mas buscar o mundo eterno. Embora Lázaro tenha vivido uma vida difícil nesta terra, desde o momento em que ele entrou no mundo eterno, uma vida totalmente diferente foi aberta. Ele foi levado aos braços de Deus, e confortado para sempre no glorioso e esplêndido reino dos céus que Deus preparou para ele. Quando a vida nesta terra chegará ao fim, aqueles que viveram graciosamente como viajantes receberão a felicidade eterna, enquanto aqueles que não viveram essas vidas enfrentarão um tempo de miséria. A partir daí, o tempo da eternidade começa. Que tipo de vida nos será dada? Eterna miséria ou eterna felicidade? Isso é determinado durante a nossa vida. Não é por isso que Deus continuamente nos insta e nos pede através da Bíblia para examinarmos cuidadosamente as palavras de Deus e vivermos de acordo com seus ensinamentos enquanto vivemos nesta terra? A razão pela qual devemos viver de acordo com a palavra de Deus é que o futuro não será meramente um momento passageiro, mas o tempo da eternidade. Os santos da igreja primitiva acreditavam firmemente nisso. É por isso que eles puderam ter fé, para superar as dificuldades e obstáculos, apesar de todas as perseguições, dificuldades e tribulações, sempre esperando pelo tempo da eternidade. Vamos ver a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, está escrito: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós. Em outras palavras, nossa esperança e desejo não estão nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Embora não possamos ver o reino dos céus com nossos olhos físicos, ele certamente existe. Portanto, nosso objetivo final deve ser entrar nesse eterno reino celestial. Não devemos ansiar pelos confortos e prazeres temporários e passageiros nesta terra hoje. O apóstolo Paulo nos lembra fortemente disso através da segunda epístola aos Coríntios. Vamos para a epístola aos Romanos, capítulo 8. Vamos ver a epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o que? Eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em outras palavras, é além de comparação, não importa o que nos aconteça. Irmãos e irmãs, nós cremos em Deus porque esse mundo que é incomparável será dado a nós. Nós recebemos a promessa e a aliança de Deus para nos dar esse glorioso mundo como herança. Não é por isso que temos fé em Deus? Devemos sempre refletir sobre nós mesmos, pensando: como estou vivendo minha vida hoje? Cada momento da minha vida traz glória e alegria a Deus? Fazendo isso, devemos viver a vida de um viajante nesta terra, não a de um andarilho. O viajante tem um destino predeterminado para voltar. Eles estão determinados a ir ao seu destino. Eles têm um objetivo para ir a esse lugar. Eles pensam: assim que essa noite passar, eu logo voltarei para minha pátria. Assim, eu não me importo nem um pouco, embora a roupa de cama seja desconfortável, e o papel de parede do quarto onde eu estou seja gasto, e não seja do meu agrado. Quando vocês viajam, vocês ficam em um hotel ou pousada por alguns dias. Irmãos e irmãs, vocês ficam chateados se o hotel tem um papel de parede que vocês não gostam?
já que vocês voltarão para casa em 2 ou 3 dias, vocês não se importam com isso. Devemos tomar um tempo para reconsiderar nossas vidas hoje, com essa perspectiva e atitude. Por esse motivo, assim como a Epístola aos Romanos capítulo 8 nos esclareceu, onde devemos colocar a nossa esperança? Está escrito que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus já nos designou como seus herdeiros e disse: agora, tudo o que vocês precisam fazer é voltar. Devemos ir ao mundo onde Deus prometeu: eu generosamente derramarei tudo sobre vocês. Vamos ler o versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Devemos ser determinados, pensando: o sofrimento que enfrentamos nunca pode nos parar. Nunca ficaremos desencorajados por causa dos nossos sofrimentos presentes. Comparados com a glória que será revelada em nós no futuro, nossos sofrimentos, dificuldades, problemas e obstáculos presentes não são nada. Essas coisas nunca podem deter nossos passos. Irmãos e irmãs, há uma diferença entre a vida de um viajante e a de um andarilho. Um andarilho não tem um lar predeterminado, ou uma pátria para a qual ele quer voltar. Já que eles não têm um lar, ou uma pátria para onde voltar, suas vidas são focadas apenas no presente, sem saber onde e como eles passarão cada dia. Porém, a vida de um viajante não é assim. Mesmo que a realidade de hoje seja um pouco frustrante e insatisfatória, eles não se sentem sobrecarregados porque têm a grande esperança de que todos esses problemas serão resolvidos assim que voltarem para casa. Por esse motivo, eles não estão preocupados com o hoje. Irmãos e irmãs, não devemos nos esforçar para descobrir as razões pelas quais devemos crer em Deus através da Bíblia. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram. Como eles descreveram seu status nesta terra? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quem são todos estes aqui? Como lemos antes, eles indicam Sara no versículo 11, Abraão no versículo 8, Noé no versículo 7, e Abel no versículo 4. Isso abrange a vida de muitos antepassados da fé. Essas pessoas que acreditavam em Deus reconheceram: somos estrangeiros e viajantes nesta terra. Algum dia, voltaremos para a nossa pátria. Irmãos e irmãs, por esse motivo, onde eles colocaram a sua esperança? Eles colocaram a sua esperança no reino eterno. Eles não estavam preocupados com o hoje. De acordo com as palavras na primeira epístola aos Tessalonicenses capítulo 5, devemos nos regozijar sempre, orar sem cessar, e dar graças em todas as circunstâncias. Enquanto fazemos isso, devemos nos orgulhar de sempre estar em Deus, e estar confiantes em ter recebido a salvação. Devemos nos gloriar para todas as pessoas ao redor do mundo, sobre o fato de que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Não devemos poder viver essa vida de fé? Alexandre, o Grande, uma figura renomada na história, deixou para trás um último testamento quando ele faleceu com 33 anos. Como um conquistador notável que conquistou 3 continentes, Ásia, África e Europa, muitas pessoas tinham grandes expectativas sobre o seu testamento. As pessoas pensavam que, sendo um grande imperador, ele deixaria um grande
Impressionante Último Testamento, mas ele deixou uma mensagem surpreendentemente simples. Quando eu morrer, por favor, permita que uma das minhas mãos fique para fora do caixão. Esse foi o seu último pedido. Todos que ouviram o seu pedido ficaram muito confusos. Em vez de falar sobre grandes planos para o futuro do país, ou de seu sucessor, ele fez esse estranho pedido. Quando as pessoas perguntaram a ele, ele explicou que queria que os outros soubessem que até mesmo um conquistador heróico como ele, que governou o mundo, chegou a esta terra de mãos vazias, e inevitavelmente teve que partir de mãos vazias. Irmãos e irmãs, essa é a vida neste mundo. Porém, ainda há muitas pessoas que são iludidas por uma miragem, e estão cometendo tolices, como desconsiderar o eterno lar celestial, e se envolver em obras que os levarão ao inferno. Ainda assim, Deus teve compaixão dessas pessoas. Ele nos ensinou o caminho para entrar no reino dos céus, e nos instruiu a pregar essas notícias àqueles que não conhecem o caminho ao céu. Não é a vontade de Deus que ensinemos a eles a sua palavra? Vamos examinar mais um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Quando seguirmos os ensinamentos da Bíblia, não poderemos voltar ao eterno reino dos céus. A nossa pátria que perdemos, nós restauraremos o reino dos céus, e receberemos a salvação através da graça do perdão de pecados. Nós nos tornaremos o sacerdócio real no céu, onde não haverá mais morte, luto, dor ou tristeza. Somente a felicidade eterna continua lá. Deus promete nos dar esse mundo como herança. Para entrar nesse mundo, não estamos cumprindo e seguindo os ensinamentos de Cristo? Agora, devemos salvar incontáveis pessoas que não sabem que tal mundo existe, mas estão vivendo sem nenhum propósito de vida nesta terra. É por isso que estamos trabalhando duro para completar o Evangelho mundial neste ano. Devemos pregar as boas novas para toda a humanidade para que eles também possam reconhecer: eu tenho um lugar para ir. Meu lar é o reino dos céus. Meu pai é Deus Ansanhon, e minha mãe é a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Minha verdadeira família está em Sião. Todos eles se reuniram aqui. Devemos pregar diligentemente às pessoas para que elas possam compreender isso. Devemos dizer a elas: nossa vida não termina depois de 70 ou 80 anos. Para nos guiar ao mundo da vida eterna, Deus nos ensinou a Páscoa, a nova aliança, e as 7 festas de 3 tempos. Ele está esperando por nós em Sião agora. Não devemos nos esforçar para sermos aqueles que podem guiar os outros dessa maneira? Nós não somos andarilhos. Nós sabemos para onde estamos indo. Somos viajantes que estão visitando esta terra por um curto período de tempo. Isso é o que aqueles que tiveram fé disseram enquanto viviam nesta terra. Nenhum antepassado da fé disse: esta terra é a minha eterna morada. Eu viverei aqui para sempre. Isso não mostra que a humanidade não deve ficar aqui nesta terra para sempre? Todos não deixarão esta terra no final? Até mesmo presidentes famosos, homens de negócios renomados, e estudiosos estimados deixaram este mundo. Em breve, seremos transformados em um momento na graciosa glória do Pai Celestial e da Mãe Celestial, e retornaremos ao nosso eterno lar celestial. Esse dia não está longe.
Já que o reino dos céus está muito próximo, vamos reexaminar o nosso azeite da fé, e viver nossas vidas como os filhos celestiais até o fim, para que possamos receber louvor e glória do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Vocês fizeram muito bem. Vocês fizeram um excelente trabalho. Pedindo a todos vocês que se tornem os filhos celestiais que guiam todas as almas ao arrependimento, e entram no reino dos céus juntos, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.